Olá a todos! Na aula de hoje vamos estudar um pouquinho mais alguns tipos de EDPs, mais especificamente o que acontece com seu conjunto solução para determinadas classes de EDPs. Então a primeira classe de EDP que eu quero apresentar para vocês é EDP linear. O que é uma EDP ser linear? O que isso significa? Bem, uma EDP ela é dita linear se é do primeiro grau em U e em todas suas derivadas parciais que ocorrem na equação. Em outras palavras, você tem a sua EDP, onde a sua função desconhecida é a função U. Perdão pelo picolé. A sua função desconhecida é a função U. Se tanto U quanto as suas derivadas parciais são lineares, ou seja, o seu expoente é de grau 1, se, por exemplo, não apareceu um U ao quadrado, se tanto U quanto as derivadas parciais são de expoente 1, então essa EDP ela é dita linear. Em breve nós vamos ver uma importância, o que nós temos de interessante quando a nossa EDP é linear, mas por enquanto só um pequeno exemplo, que é o seguinte: vamos considerar U uma função desconhecida de duas variáveis que eu estou chamando de x1 e x2, e aí nós temos uma forma mais geral para expressar uma EDP de segunda ordem e linear. Como? Vou chamar de x o par x1, x2, só para facilitar a fala, e a ideia é você somar todas as possíveis combinações de derivadas parciais de U, tanto em relação a x1 quanto x2, e para cada derivada parcial você multiplica por uma função a e j que não depende de U, mas depende de x1 e x2. Então você vai ter os a e j multiplicado pelas derivadas parciais, isso aqui é referente à segunda ordem, mais soma, agora sim, de 1 até 2 das derivadas parciais de primeira ordem de U, multiplicado por alguma função bj que depende de x, não depende de U, algum c de x vezes U, igual a algum d de x. Então isso aqui é a forma mais geral possível para você descrever uma EDP de segunda ordem e linear. Agora, se a sua d de x, que é a única parcela que não tem U aqui, observe que o restante aparece um c de x vezes U e vezes U. Se o seu d de x for a função constante nula, além de ser linear, ela é dita homogênea. Então, apresentado o que é uma EDP linear e o que é uma EDP linear homogênea, vamos para o resultado da aula de hoje. Teorema fundamental da superposição. Então, se você considera o 1 e o 2 duas funções que são soluções de uma EDP linear homogênea dentro de uma região R, então qualquer combinação linear dessas duas soluções continua sendo solução. Ou seja, se você faz U como qualquer número vezes o 1 mais qualquer número vezes o 2, continua sendo solução para todo K1, K2 pertencente ao conjunto dos números reais. Bem, vamos fazer um exemplo numérico do que está acontecendo. Bem, Laplaciano de U nas variáveis x, y igual a 0. Vamos relembrar como é que é essa equação. Laplaciano, você calcula as derivadas de segunda ordem de U duas vezes em relação a x, mais deriva duas vezes U em relação a y, e isso que é o Laplaciano de U tem que ser igual a 0. Então, relembrando que isso significa isso. Se você considera essa primeira função, bem, se você derivar isso aqui duas vezes em relação a x, derivar uma vez em relação a x vai dar 2x, deriva pela segunda vez dá 2, mais, agora derivando em relação a y vai dar menos 2, se anula. Isso aqui, fazendo as contas, são exemplos, se não for o mesmo exemplo, é um exemplo parecido da videoaula passada, então vou aproveitar o fato de que já sabemos que o 1 e o 2 são soluções dessa EDP. Por que ela é dita linear? Porque aqui a derivação de segunda ordem, o seu expoente é 1, a derivação de segunda ordem, seu expoente é 1,
E como não tem mais nenhuma outra parcela U, então ela é linear, porque o expoente aqui está dando 1. Esse expoente 2 que vocês estão vendo, na verdade não é o expoente de U, é só sinalizando que você derivou 2 vezes, de maneira parcial. E por que ela é homogênea? Porque você igualou a zero. E aí os únicos termos da equação, não é nem porque igualou a zero, é porque os únicos termos que aparecem na equação são os termos que têm U ou as suas derivadas parciais. Então o que o teorema da superposição está querendo dizer é o seguinte, que isso implica que se você considerar qualquer função U como um K1 vezes a primeira solução, x2 menos y2. Vou melhorar aqui, mais um K2 vezes a segunda solução, que é e elevado a x seno y, não importa qual seja o número real, essa função aqui continua sendo a solução da sua EDP. Então, se você tem uma EDP linear homogênea, você acaba tendo uma estrutura de espaço vetorial, de subespaço vetorial pelo menos, na verdade. Porque aí você consegue somar a solução e continua sendo solução, você consegue multiplicar um número por uma solução, continua sendo solução, e assim por diante. Então, espero que tenha ficado claro o teorema da superposição. Lembre-se que só se aplica em EDPs lineares e homogêneos. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.